Meus irmãos, estamos retornando aqui para continuarmos o nosso estudo. Tivemos um problema com o sinal de internet na página do Facebook da igreja, então precisamos utilizar uma outra página e mudar de local. Eu estou agora na Secretaria de Missões para a gente continuar esse nosso encontro com a Palavra de Deus nesta noite. Vou pedir a você um pouquinho de paciência, porque a gente tinha marcado para encerrar às 9 horas, mas se você quiser me acompanhar, nós vamos até às 9h30, um pouquinho mais, para a gente aprender da Palavra de Deus e não perder a importância deste assunto, deste tema. Nós estamos ainda no primeiro tópico do estudo, que pergunta: quando acontecerá o rapto da igreja? E a primeira resposta foi: à meia-noite. À meia-noite, no encerramento do dia da graça. A segunda resposta foi: quando a plenitude dos gentios tiverem sido consumada. Isso quer dizer que quando o último não-judeu se converter ao Evangelho na dispensação, dentro da presciência de Deus, então o arrebatamento acontecerá. Este trabalho feito pela igreja primitiva, pelas mãos dos missionários, especialmente a partir do capítulo 13 do livro dos Atos, quando a primeira grande missão levou a palavra de Deus através do apóstolo Paulo e Barnabé para muitos lugares. Antes dele, no capítulo 10 do livro dos Atos, também o apóstolo Pedro, aquele que era a grande referência para o judaísmo, para a religião judaica, agora convertido ao Evangelho, mas ainda preso às tradições judaicas, ele teve este encontro com Deus quando a ordem lhe foi dada para entrar na casa de um centurião romano, no capítulo 10 do livro dos Atos. Os irmãos devem se lembrar, aquele homem piedoso, que apesar de ser um romano, construiu uma sinagoga para os judeus. Ele temia ao Senhor, e no dia de uma oferta, às 3 horas da tarde, lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: envia mensageiros a Jope, lá na casa de Simão o curtidor, onde o apóstolo Pedro está, ele te dirá o que deves fazer. Então Deus veio trabalhando para preparar a mente e o coração dos judeus, para que eles não criassem barreiras para a salvação dos gentios. Gentios considerados cães, imundos, com quem os judeus sequer compartilhavam o alimento, com quem se partilhavam o ambiente, sequer compartilhavam o mesmo teto. Para os irmãos terem uma ideia, quando o templo de Salomão foi erguido, para que os gentios não contaminassem o lugar santo, foi criado um lugar chamado Pátio dos Gentios, que era o limite máximo até onde um gentio podia chegar. Se ele passasse dali, ele seria morto por apedrejamento, o culto teria que ser encerrado e eles fariam todo um ritual de purificação para que o culto pudesse retornar. Que grande barreira havia, mas Deus havia dito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Com o endurecimento e a não aceitação dos judeus para com o evangelho de primeira mão, abriu-se esta grande porta para que os gentios pudessem entrar, passar por ela e então se consumar o projeto de Deus na presciência da salvação de todos os homens. Porque Deus nos predestinou para a salvação. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então não havia no plano de Deus ninguém fatalmente condenado à perdição eterna. Quando a Bíblia diz que os gentios, a inclusão deles no Evangelho é sinal para a vinda de Jesus, devemos assumir essa responsabilidade de forma muito pessoal e particular, levando o Evangelho a quem quer que nos seja dada a oportunidade. Então, no terceiro tópico, nós falávamos do dia da graça sendo anunciado no Salmo 118,
versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Este dia que nos fez o Senhor é mais do que um dia que se desfigura diante de nós da luz solar, mas é sobretudo aqui nesse contexto o início da luz da salvação para toda a humanidade. Quando lemos o capítulo 9 do livro de Isaías, nós vemos que na predição da salvação vinda por aquele que nasceria por ordem de Deus, faria com que sua luz resplandecesse na Galileia dos gentios, onde só haviam trevas. Portanto, é importante que nós nos lembremos disso. Eu queria chamar a sua atenção para esta verdade. Arrebatamento. Esta palavra que nos foi apresentada na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ela vem do latim. Arrebatamento vem de uma palavra latina chamada raptus, que quer dizer arrebatado rapidamente e com força. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora possa perguntar: como é possível que algo dessa natureza pode acontecer? E como é possível que algo dessa natureza pode ser acreditado por quem quer que seja? Porque ser arrebatado, se a palavra raptus é ser arrebatado rapidamente e com força, isso quer dizer que um processo anterior tem que acontecer. O apóstolo Paulo, ele fala deste processo, desta verdade, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, e ele vai nos ensinar que algo extraordinário acontece no processo do arrebatamento. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 58, está dito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vem um consolo, uma afirmação, um incentivo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você poderia perguntar: como é possível alguém acreditar em arrebatamento? Algo que acontece num abrir e fechar de olhos. Como é possível que o que é corruptível, de repente, num abrir e fechar de olhos, isto é uma fração de 1/10 de segundo. Em 1/10 de segundo, seremos arrancados com força. Será que a Bíblia já deu algum exemplo deste fato? Será que isso já aconteceu em algum momento? Vamos à palavra de Deus. É importante que antes que nós prossigamos neste tema, você já comece a pensar nisto. Porque se você não acreditar desde já nesta verdade, de nada te adiantará ouvir o restante. Paulo diz que arrebatamento é algo que acontece em 1/10 de segundo, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Mas como é possível acreditar que onde há carne, sangue, ossos, de repente isto é transformado e é levado aos céus? Será que a Bíblia deu algum exemplo anterior? Sim. Vamos voltar ao início de todas as coisas. Lá no Gênesis, no capítulo de número 5,
no versículo 24, sabendo que este tema seria tratado no futuro e que este seria o seu plano de redenção para a humanidade, depois do sangue de Jesus salvar da grande tribulação, do fogo eterno, do inferno de sofrimento, aqueles que creem no Evangelho, na primeira fase da segunda vida, arrebatando os homens. Olha o que é dito para nos ajudar a crer nesta verdade, em Gênesis capítulo 5, no versículo de número 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O primeiro arrebatado da Bíblia ainda está na primeira civilização da história da humanidade. Este homem, como todos os homens, como eu e você, um dia saiu para cumprir suas missões, suas tarefas cotidianas, e a Bíblia diz, ele nunca mais voltou, e não adiantou procurar por ele, porque ele foi tomado pelo Senhor. Há um outro texto que nos ajuda a acreditar nesta verdade. A Bíblia fala de um homem poderoso que andou por esta terra, e ele cumpriu uma missão muito importante como porta-voz de grande apostasia. O seu nome era Elias. Elias, o grande profeta, depois de cumprir sua missão, depois de escolher seu sucessor, a Bíblia diz no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, no versículo de número 11, que andando eles um ao lado do outro, depois de atravessarem o rio Jordão, olha o que acontece, versículo 11 do capítulo 2 do livro dos Reis. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Oh, que grande bênção! Que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo desta verdade, porque ninguém mais pode. Se eu acredito nisso, e se você acredita nisso, você só pode acreditar, e eu só posso acreditar, porque nosso coração e nossa mente foram abertos para esta verdade pelo Espírito Santo. Porque não se pode explicar isto pela lógica, não se pode explicar isso à luz da razão simples humana. Nem o homem de maior capacidade mental e de maior profundidade no pensamento e nas suas conclusões poderia chegar a esta conclusão. Sim, nós acreditamos que se daqui a 10 minutos se cumprir a meia-noite do dia da graça, que se nos planos de Deus daqui a 10 minutos se cumprir a plenitude dos gentios, isto é, o último gentio salvo nessa dispensação, então será para nós um dia de cumprimento do Salmo 118, versículo 24, o dia do nosso arrebatamento, e todos nós poderemos cantar este hino como cantaram os seus primeiros autores. Este é o dia que nos fez o Senhor, e nós nos regozijaremos nele. Deixa que o Espírito Santo te convença desta verdade, porque já há exemplos de que isto de fato é possível e que Deus tem um plano para salvar você. Este dia da graça, o dia longo, que já vai para mais de 2000 anos. Por quê? Repito, porque Deus está na eternidade. Ele não está no passado, não está no futuro. Para Deus é sempre presente. Quando o profeta Isaías falou do nascimento de Jesus, ele disse que um dos nomes de Jesus seria Pai da Eternidade. E como é que nós definimos a eternidade? Ser eterno não é o mesmo que ser infinito. O infinito não tem fim, mas teve um começo. Mas o eterno não tem começo e não tem fim. Pare para pensar nesse discernimento. A ideia de pensar em Deus como um Deus que vive na eternidade só pode também ser compreendida com a ajuda do Espírito Santo. Porque se a eternidade é definida sem começo e sem fim,
em Cristo, ela encontra um começo e um fim. Porque Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é Alfa e Ômega. Ele é antes do antes e depois do depois. Por isso, finitos como somos, vivendo na contagem dos minutos, dos segundos, dos meses, das semanas, dos anos, vendo a vida passar. Agora, como crentes em Cristo, nos é dada esta grande esperança, a esperança do arrebatamento. Eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe. Porque se Jesus falou da meia-noite como sendo para o nosso discernimento a interrupção de um dia e o começo de outro, o apóstolo João falou de última hora. Na visão de Jesus e na maneira como ele nos ensinou, falando do dia da graça, este dia já dura mais de 2000 anos. Mas o apóstolo João, para nos entender a urgência da necessidade da nossa preparação, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, ele vai nos dizer, aliás, é o versículo de número 18, ele vai dizer assim: filhinhos, já é a última hora. Então eu quero que você pare para pensar na urgência deste tema. Talvez você tinha muitos planos para a sua vida, mas olha onde nós estamos agora, confinados em uma casa. As autoridades fazem previsões de 15 dias e nós oramos para que. Mas quem pode dizer que será? Olha a urgência desta matéria. No relógio de Deus, a última hora começou a ser contada há 2000 anos atrás. Então, se a volta de Jesus é à meia-noite, quantos minutos faltam para meia-noite? Já que 11 horas começou a contar o relógio há 2000 anos atrás. Continue com os seus planos. Você tem que fazer planos, você tem que ter projetos, você tem que ter perspectiva de vida. Mas não se esqueça que se você não pensar na eternidade, nenhuma de suas conquistas para esta vida significará coisa alguma quando o relógio bater à meia-noite. João é um contemporâneo de Jesus. João foi um discípulo de Jesus. Se há 2000 anos ele disse que faltava uma hora para meia-noite, 2000 anos depois faltam quantos? Talvez seja 11h59 no relógio de Deus. Talvez seja 11h50. Eu digo a você que está me ouvindo agora, que é crente, santifique a sua vida. Prepare-se para o encontro com o Senhor. Esta é uma matéria muito séria. Este é um tema muito sério. Leve isto muito a sério diante de Deus. Porque arrebatamento é a consumação de todas as esperanças daqueles que deixaram o mundo de trevas para a vida diante do Senhor. Salvação, arrebatamento, é tudo aquilo que nós esperamos, porque em nada, em absolutamente nada, adiantará ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Por isso, pensando no Cronos, na limitação do tempo imposta, quando o homem viveu na primeira civilização quase 1000 anos. Depois do dilúvio, tem a sua vida reduzida para 120 anos. Já nos tempos de Moisés, no Salmo 90, ele fala de 70, 80 e o que passa disso enfado e canseira. O que mais você vai esperar? Estamos contando as últimas horas, o último minuto para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
trago para você este tema e esta reflexão, porque eu preciso que você entenda que o que está acontecendo no nosso momento, na nossa vida, em uma confusão planetária, não é algo aleatório, não é algo imprevisível, não é algo que ficou fora do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa, e nem a sua santa igreja, que detém o poder do conhecimento de sua palavra. Porque ele previu isto, ele disse que isto ia acontecer. Por isso nós estamos em paz e estamos seguros. Por isso estamos aqui cumprindo o nosso dever de dizer a você, crente, prepare-se para o encontro com o Senhor. Santifica a sua vida. A secularização do mundo arrastou uma parte da igreja com ela. Confundiu a igreja. Você está me ouvindo agora? Faz um pacto com o Senhor. Retorne a uma vida de santidade e tenha um encontro com Cristo, porque Ele deseja isto para você. Em quarto lugar, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, ocorrerá no começo dos sinais. Muita gente acha que todos os sinais preditos para a vida do Senhor devem ocorrer primeiro, mas em relação à nossa redenção no rapto, no arrebatamento, as palavras são muito claras. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21 e no versículo 28, está escrito: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, todo o contexto do sermão profético mostra que haveria de ocorrer grandes sinais, terremotos, fome e pestes em diversos lugares. Diz Lucas 21:11. Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes nos céus. Você ouviu esta profecia? Haverão grandes sinais, terremotos, fome. Eu pergunto a você, qual desses sinais faltam acontecer? Qual desses sinais não estão registrados na história da humanidade? Fome, terremotos, endemias, pandemias. A palavra de Deus se cumpre. Entre os sinais dos tempos poderíamos mencionar o homem na lua, o transplante de órgãos humanos, objetos voadores não identificados, a pregação do Evangelho em todo o mundo, a Bíblia traduzida em mais de 2.300 línguas e dialetos. Veja quantos sinais. E você pode perguntar, mas pastor, o que tem a ver tecnologia com endemia, com terremoto? Olha, nós estamos transmitindo agora para você esta palavra, que vai pelo mundo afora, e eu estou apenas em um espaço de 3x3 no máximo. O que é isso? Avanço tecnológico. Será que Deus foi pego de surpresa com a capacidade humana de inventar, de criar tecnologia? Não. Vou mostrar a você. No livro do profeta Daniel, abra sua Bíblia comigo no profeta Daniel, no capítulo de número 12. E leia comigo o que está escrito no versículo de número 4. O livro está se encerrando, a profecia vai se encerrando, e Deus diz para Daniel, escreve isso aí. Capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao fim do tempo. Muitos o esquadrinharão, o que estamos fazendo agora, e o saber se multiplicará. Essa corrida espacial, o espanto da tecnologia que permite uma cirurgia
de um país para o outro. Um médico pode fazer uma cirurgia numa pessoa aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, através de robótica. Pensa na nanotecnologia, as grandes pesquisas na tentativa de encontrar outros planetas. A tecnologia é algo tão extraordinário em nosso tempo que as pessoas ficam muito felizes, por exemplo, em comprar um telefone de última geração. Mas não demora muito, ele já fica ultrapassado de novo. Porque aquele invento instiga o homem a melhorar e ele cria um ainda mais sofisticado. E a Bíblia vai dizer que esta capacidade inventiva do homem apontaria para o tempo do fim. Sinais externos: fome, peste, guerra, terremotos, rumores de guerras, pandemias. E o sinal interno? Que sinal interno haveria para a vinda de Jesus? Ele também predisse isso. Quando você pensa nos dias em que a igreja está vivendo hoje, como um crente sincero, você pode se preocupar e deve mesmo se preocupar. Porque nós vivemos dias hoje em que a igreja brasileira tem para si uma praia de nudismo, em Imbaíba, na Paraíba. Praia de nudismo só para crente. Eu estou na igreja há 52 anos. Tenho acompanhado a evolução do Evangelho no Brasil há 5 décadas. E vivi para ver, estampado em um jornal, em letras garrafais, um pastor liberando seus jovens para fazer strip gospel na despedida de solteiro. O que estamos assistindo agora? Reuniões de crentes para lutas de UFC. O que estamos assistindo hoje? Os templos sendo usados para o ensino de capoeira, artes marciais. Sinais internos da vida de Jesus. Olha o que ele disse em São Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Há uma expressão que diz: o amor de quase todos esfriará. Mas olha, sinais externos, sinais internos, tudo nos levando a crer que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Quinto lugar, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja ocorrerá quando a figueira frutificar. No lindo poema profético de Cantares, capítulo 2 e versículo 13, nós lemos: a figueira começou a dar seus figos, e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Em Lucas capítulo 21, versículos 29 e 30, Jesus nos diz: observem a figueira e todas as árvores quando começam a brotar. Vocês mesmos sabem que o verão está próximo. É um tipo de Israel que já tem dado seus frutos como nação. O que mais impressiona o turista que visita Israel é ver a febre de trabalho por todo o país, construindo rodovias e cidades e cultivando o deserto. Literalmente, a profecia de que o deserto haveria de florescer está plenamente cumprida. Em Isaías capítulo 35, versículos 1 e 2, nós lemos: olha, 700 anos antes de Cristo, olha o que esse profeta disse: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá,
e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. As vinhas em flor podem indicar a igreja evangélica na sua multiplicidade, testificando que Jesus, em todas as partes do mundo, e exalando o seu aroma e o seu bom cheiro. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15. E graças a Deus que triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para nós somos o bom perfume de Cristo, nos deu, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, olha, interessante. Um dos sinais da vinda de Jesus é o progresso e a soberania de Israel como nação. Eu pergunto a você, é difícil entender que Deus existe olhando só para Israel? Se alguém perguntar para você, me prova que Deus existe, diga para ele, Israel. Olha a história deste povo. Um povo chamado por um homem, casado com uma mulher estéril, que vai ser pai com 100 anos, sua mulher com 90. Seu filho se casa com uma mulher estéril. Ele tem que orar por ela para que ela seja mãe de 2 filhos. O filho que herda a herança do patriarcado se casa com a sua esposa preferida, depois de 14 anos de trabalho por ela, e ela é estéril. Você percebe como Deus está trabalhando para dizer, Israel vai existir, mas vai existir apenas pelo meu poder. Pense no contexto histórico dessa nação erguendo-se como povo soberano e sendo destruído através de cativeiros. Cativeiro babilônico. Liberto por Deus. Antes disso, cativeiro no Egito. Lembra como Deus, com mão forte, os tirou de lá? Os levou pelo deserto? Deu a terra aos seus filhos? Fez dele uma poderosa nação? Por causa do pecado, entregou-os nas mãos de Nabucodonosor? Depois de 70 anos, cumpre-se a profecia de Isaías 45 e Ciro os liberta? E eles retornam. Aqui, muito próximo, no contexto da história de muitos de vocês que estão me ouvindo, quase completamente dizimado pelas mãos de Adolfo Hitler e seu plano nazista. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos no grande holocausto histórico do contexto das nossas vidas. Um povo que ficou sem olhar para a sua terra por quase 2000 anos, viu cumprida a profecia de Isaías. Pode uma nação nascer num só dia? Quando depois da guerra, no voto de Minerva, um brasileiro, Oswaldo Aranha, vota a favor da recriação do Estado de Israel. Isso é possível, gente? Se não for um Deus poderoso cumprindo a sua palavra através da história? Sim, o poderio militar bélico de Israel, que mesmo depois de voltar para sua terra, depois da Segunda Guerra Mundial, teve que enfrentar os árabes que conspiraram e lutaram contra eles por muitas vezes, mas a mão do Senhor foi com eles, porque Deus prometeu através do profeta Naum, no capítulo 9, eu vos tornarei a esta terra e vos plantarei lá, na terra de vossos pais, e nunca mais ninguém vos tirará. Israel floresceu. A grande figueira floresceu. Pode parecer um absurdo para você, mas eu trabalhei numa empresa com judeus, fui muitas vezes ao consulado de Israel, quando eu trabalhei no mercado financeiro. E é espantoso ver como eles são capazes de plantar alface no deserto. Eles plantam pomares no deserto. Eles exportam legumes, frutas, verduras. Plantadas aonde? No
no deserto, porque o deserto, o lugar solitário, florescerá. Isso é um Deus poderoso. Esse é um Deus que cumpre a sua palavra. O poderio de Israel, sua recolocação no mapa mundial, sua soberania é uma prova de que a figueira floresce e o povo de Deus tem que se preparar para o encontro com Cristo. A igreja do Senhor Jesus, como esta grande figueira, como as árvores, ela precisa compreender o seu papel e entender que as nações, porque se Israel é a figueira, as nações são as árvores. Olha o que diz em último lugar: o rapto da igreja ocorrerá a qualquer momento. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, e versículos 35 a 37, está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, lemos: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Evangelho de Jesus Cristo, anunciado a você nesta noite, seja para ti, crente, como um grande aviso e de consolo, de redenção, mas sobretudo um alerta para a santificação e preparação. Que você, servo de Deus e servo do Senhor, não entre em desespero, olhando para a realidade presente. Levante os seus olhos para o céu, clame ao Senhor, porque Ele é o Deus da tua salvação. A você, amigo ouvinte da palavra de Deus, que provavelmente com a sua família, sentado na sala, na varanda, na cozinha, ouviu esta palavra: o arrebatamento é só para os salvos. É só para aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, eu te faço um convite nesta noite. Aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a Ele a tua vida. Entrega a Ele o teu coração. Renda-se a Ele. E Ele te garante o céu. Uma entrada na eternidade pelas portas. Nós vamos encerrar por hoje este nosso encontro. Vamos, com todo esforço, procurar corrigir as deficiências que têm impedido da gente ter esse encontro ao vivo pela página da igreja, e a gente vai continuar aqui. Eu peço a você que continue firme, continue forte. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Eu quero fazer o meu agradecimento especial nesta noite ao pastor Alexandre Augusto Rodrigues, da Primeira Assembleia de Deus de Jandira, hoje pastor do meu grande amigo e irmão, pastor Gilmar Papa, que lá está com a sua família em São Paulo. Obrigado, meus irmãos, por estar conosco nesses dias, recebendo a palavra de Deus. Quero pedir a você que neste momento curve a sua cabeça e ore comigo, porque eu quero orar por você, em primeiro lugar, por você que está enfermo, para que Deus possa te dar vida e saúde. Ore comigo. Senhor Jesus, ao encerramento deste nosso encontro, eu quero apresentar os teus servos, e mesmo aqueles que ainda não entregaram sua vida a ti, mas crê no poder da oração, crê que o Evangelho é a palavra de Deus e que em ti há poder para libertar das enfermidades. Visita agora os teus filhos que estão em sofrimento, aqueles que estão reclusos em leitos, quer nos hospitais, quer em seus lares, que estão privados da liberdade, que não têm podido, ó Pai, pelas limitações existentes, ter alegria de estar no convívio normal da sua família. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade, todo mal, seja desfeito para a glória do teu santo nome. Onde quer que este mal esteja alojado, na cabeça, na coluna, nos nervos, nos tendões,
no intestino, no baço, no fígado, a diabetes, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, visita o teu povo, a osteoporose, coloca cálcio nos ossos dos nossos anciãos, dá saúde à tua igreja, dá saúde àqueles que agora comigo oram, crendo que tu és poderoso para dar a vitória e dar a libertação de todo mal. Assim, na autoridade do teu nome, eu repreendo toda a enfermidade, no nome de Jesus. Antes da oração final, eu quero dar um aviso a vocês, os membros de nossa igreja especialmente, que a administração da igreja continua funcionando, viu? Os pastores estão aqui de plantão, e também que os nossos idosos não se esqueçam que nós estamos numa grande campanha nacional de vacinação e você não pode ficar fora se você está na faixa etária que é competente para este fim. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, mantenha-se recluso o máximo possível para evitar a contaminação. E antes de terminar, nesta oração final, eu já quero perguntar a você que está aí e que, tendo ouvido esta mensagem, entendeu que você também precisa aceitar Jesus como Salvador para não ficar fora do arrebatamento. Se você quer receber Jesus como Salvador nesta noite, faça esta confissão que eu vou te ensinar agora. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Se é esta a sua confissão, eu quero orar por você e neste momento também já encerrar este trabalho. Os crentes que estão reunidos agora, que recebam a bênção, que mantenham a esperança, que vivam em vitória, porque o nosso Senhor Jesus é o Deus da vitória. Amém? O Senhor Jesus é bom, Ele é grande, Ele é poderoso para dar vitória. Eu vou cantar para encerrar, ainda aqui a capela, aqui com você, uma parte do hino 48 da nossa harpa, enquanto você vai pensando neste apelo. O dia do triunfo. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Última estrofe. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Que Deus abençoe a sua vida. Se você aceita Jesus como Salvador, eu vou orar com você. Se você já é salvo em Cristo, eu vou orar com você para te abençoar. E em breve, na quinta-feira, nós temos o nosso encontro novamente. Vamos fazer mais cedo, porque, segundo as informações, um dos grandes problemas que está dando agora na internet da nossa região é que a partir das 20 horas, todo mundo está fazendo lives. Então está caindo muitos sinais. Então, aqueles que já entraram permanecem. Por isso nós vamos, já que estamos todos em casa, e perdão mais pelas interferências, nós estamos no início de uma caminhada, uma experiência nesse sentido, mas nós vamos ser fortalecidos e Deus vai nos dar a graça e a ferramenta necessária e ideal para esta tarefa. Seja o Senhor com você nesta noite, onde quer que você esteja. Pai, eu abençoo o teu povo, todos aqueles que estão ao alcance de minha voz nesta hora, aqueles que se dispuseram
para com a sua Bíblia estudar a tua santa e preciosa palavra. Seja com os teus filhos, seja sobre eles a tua graça. Leva-lhes consolo e esperança, porque esta é uma palavra de consolo. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que a ressurreição e o arrebatamento devem ser comunicado como esperança para a tua igreja. E eu quero que os seus corações sejam cheios de esperança agora, o coração de cada um dos meus ouvintes, de que tudo o que está acontecendo está no seu controle e que tudo se consumará na ressurreição dos mortos e no arrebatamento dos vivos. Se há alguém nesta hora que aceitou este convite, que aceitou este apelo para te receber como único e suficiente Salvador, eu lhe peço, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, seja sobre eles a tua bênção, que eles possam retornar em breve para caminhar na sua presença. Assim, eu te agradeço por esta grande oportunidade de estar com os teus servos, nos seus lares, no nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, devo dizer a você que se você aceitou Jesus como Salvador, logo que nós retornarmos à nossa rotina, procure uma igreja mais próxima de sua casa e observe se ela prega o verdadeiro Evangelho. Se ela prega o verdadeiro Evangelho, una-se a esse rebanho. Tenha um pastor sobre a sua vida e permaneça firme até o dia do arrebatamento. Receba então agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje, sempre, todos digam amém. Deus os abençoe.